Bom dia! Começa agora para todo o Brasil o programa Inovação e Negócios aqui na Record News. Não saia daí! Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Bateu Bet. Bateu é gol. Bateu ganhou. Bateu levou. Bateu Bet. O assunto do momento é inteligência artificial. Não se fala de outra coisa, não é mesmo? E você? Tem medo ou tá curtindo a ideia? Há quanto tempo você já usa e nem sabia? Na matéria de hoje vamos falar sobre IA. Fique ligado agora nesse insight exclusivo que o empresário Janguier Diniz deixou só para você. E aí, tudo bem com vocês? Vocês lembram que no programa passado eu falei sobre o empreendedor planejado ou premeditado? Pois bem, eu quero trazer um outro tipo de empreendedor para você ver se encaixa nesse perfil. É que eu trato aqui no meu livro Arte de Empreender. Vamos falar sobre o empreendedor nato, cujo próprio nome já indica o que é. Mas daqui a pouco eu vou aprofundar mais esse assunto, viu? Fique ligado. Vocês sabiam que Bateu Bet faz checagem de idade? Porque sim, você precisa ter mais de 18 anos. Eles avaliam seu volume de apostas e valores e se você exagerou, eles cortam. Porque aqui o importante é se divertir, mas com responsabilidade. Você aposta pra cair na conta e não passar da conta. Então na hora de escolher a bet, você já sabe. Bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou, bateu bet. Bateu é gol, bateu bet. Em Foco. O momento atual da inteligência artificial gera uma mistura de fascínio e medo. Enquanto a inteligência artificial promete revolucionar diversos setores com automação e insights valiosos, também levanta preocupações sobre perda de empregos, privacidade de dados e impactos éticos. Alguns veem a inteligência artificial como uma ferramenta poderosa para resolver problemas complexos, mas outros temem consequências imprevistas. Essa dualidade reflete a complexidade do avanço tecnológico. Nosso desafio é equilibrar progresso e responsabilidade. Vamos conhecer um pouco mais desse assunto, nessa matéria exclusiva. No quadro Em Foco. E no Em Foco hoje, para a gente falar de inteligência artificial, eu estou aqui com o Rafael Incal. Rafa, um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Luciane. Vai ser muito legal falar desse tema aí que é tão corrente no dia a dia. Cada vez mais as pessoas estão querendo saber. Vai ser um prazer poder compartilhar aqui um pouco do que eu sei. Exatamente. E já pegando um gancho nisso, atualmente tem uma mistura, quando se fala em inteligência artificial, entre fascínio e medo. Como que você vê essa atualidade na inteligência artificial? No meu entender, o que acontece é que as pessoas estão usando cada vez mais as IAs, né? As pessoas usam no celular para gerar imagem, para gerar texto, para gerar áudio. Eu acho que quem já usou fica fascinado, não tem como. Você começa a usar e você fala, nossa, eu posso fazer isso também, eu posso fazer o outro. Então esse fascínio é natural porque a gente consegue fazer muitas coisas, isso é muito bacana. Por outro lado, quanto mais coisas as pessoas fazem, elas começam a se perguntar, será que essas máquinas fazendo tantas coisas, elas não vão fazer as coisas que eu faço hoje? Será que elas não vão tirar o meu ganha-pão? Então, se por um lado é muito legal, as pessoas começam a olhar, mas será que não é perigoso? Então, para mim é isso. Eles vão se fascinando tanto que eles começam a se perguntar, será que eu, como pessoa, como profissional, ainda vou ter valor? Exatamente. E aí, como que você vê, trazendo esses pontos, os insights para, por exemplo, aumentar a produtividade de uma empresa, de um negócio com a inteligência artificial? Bom, a gente tem diversas formas da gente aumentar aquilo que a gente quiser, tá? Então a gente pode usar IA, por exemplo, para gerir a capacidade de hora pessoa para gerar resultado. A gente pode utilizar IA para fazer análise de dados. A gente pode usar IA para fazer automatizações. A gente pode usar IA para gerir melhor as nossas contas.
Então, Dá pra usar basicamente, em tudo, né? isso, a gente pode usar em tudo. E o que eu quero dizer é que, antes da gente usar, a gente tem que pensar em qual problema a gente quer resolver. Porque muitas vezes a gente entra com isso de, pô, eu posso usar em tudo, e ao invés disso ser bom, a gente se sente um pouco perdido e fala, poxa, mas tem tanta coisa a ser feito, por onde eu começo? Sim. E as pessoas, às vezes, frente ao medo, elas não agem, elas se paralisam. Então tem tanta coisa que eu posso usar que eu não uso em nada. Então o que eu diria é, primeiro se pergunta, qual é o seu problema? Depois que você souber o seu problema, você vai saber como que a IA vai poder te ajudar a resolver esse problema. Para mim, o caminho é esse. Rafa, e assim, a gente vê essa realidade, né, acontecendo, e aí a gente vê um outro ponto. Eu quero saber sua opinião. Como que é essa questão social, né, com a perda da privacidade, por exemplo, com a inteligência artificial? Como que você nos explica isso? Bom, na vamos nossa lá. prática, no dia a dia ali. A gente vive hoje na era do Big Data, né? Então, existe muito dado. Então, existe dado para todos os lados, inclusive os nossos dados pessoais. Então, a gente preenche um monte de cadastro. A gente assiste um monte de coisa. A gente usa nosso celular o tempo todo. E diversas dessas informações, elas vão sendo computadas e quase que preenchendo mais a nossa ficha, né? Eu tenho certeza que se as redes sociais hoje imprimissem tudo que ela sabe da Luciane, tudo que ela sabe do Rafael, você teria um calhamaço desse tamanho. Eu fico até com medo do que poderia aparecer por lá. Hoje a gente está sendo filmada por todos os lados, em todos os lugares que a gente está. Exatamente. E aí a gente tem o que a gente chama de trade-off em inglês, que a gente tem basicamente uma compensação aí. O que seria isso? Se a gente vai muito para o lado da privacidade, ou seja, ninguém vai compartilhar mais nada, ninguém tem acesso a mais nada, a gente dificulta a melhoria dos serviços. Por quê? Porque se eu não sei nada do meu cliente, eu não consigo melhorar. Sim. Então, por um lado, você tem a privacidade, que ela deve ser preservada com leis, com protocolos, enfim, com todo um arcabouço jurídico. E hoje legal. Existe, né, as leis de proteção de dados. Existe e elas vão avançando. E por outro lado, a gente não pode esquecer que se algumas empresas têm acesso aos nossos dados, elas podem nos prover mais personalização. Então, quando você entra lá na Netflix e aparece um filme recomendado que você gostou, você não para pensar, pô, mas será que a minha privacidade está sendo invadida? Mas de alguma forma ela está. Então, quando você vê os anúncios que aparecem, poxa, parece que eu falei alguma coisa, o meu celular está me ouvindo. Provavelmente ele não está te ouvindo. Existem pessoas tá ou que não discordam. Tá? Porque a gente fica nessa dúvida. Não, né? não há provas de que está. Eu não acredito que está. Mas eu acredito como matemático que não precisa. Porque tudo que a gente fala é matematicamente previsível. Não para uma pessoa, mas para uma população. Então, basicamente, eu consigo entender o que o meu público quer e oferecer. Ou seja, muitas vezes pensar antes de você pensar. Isso parece muito louco, mas isso muitas vezes acontece. Então você começa a ter mais informação, você começa a ter ultra personalização. E aí a grande pergunta é, o quanto ultra personalizado a gente quer? Será que a gente quer mais personalização e mais coisas do meu jeito, ou será que a gente quer mais privacidade? Eu vejo nesse ponto... É o cobertor curto. Nesse ponto eu vejo um assunto bem delicado, né? Que é em relação ao piloto automático, né? Que ao invés do ser humano utilizar a inteligência artificial ao seu favor ali, na verdade é a inteligência artificial que está usando o ser humano. Como que você vê, entrando nesse ponto, como você vê, que cautelas você pode recomendar aqui para o nosso público do Infoco, para que preste atenção um pouco nisso e não entre nesse piloto automático? É bom ter ultra personalização, mas não de um jeito que você passa a não perceber mais quem você é ali dentro da inteligência artificial. Perfeito. Eu acredito que a inteligência artificial, como todas as tecnologias, ela é uma ferramenta. E como uma ferramenta,
Vai depender daquilo que você vai fazer com ela. Você pode usar um martelo para pregar um prego na parede, que é para aquilo que ele foi feito, como pode usar para cometer um crime. Sim. Então tem várias coisas que você pode usar de determinadas formas. Os cuidados que a gente tem que tomar é saber que a inteligência artificial ela é seu copiloto e não o seu piloto. Então, ela não vai te deixar mais inteligente, mas ela pode te ajudar a estudar, por exemplo. Então, eu acho que é isso. Não é você que tem que permitir. Eu acho que quem está pensando muito, poxa, será que eu vou ser substituído pela IA? Quer dizer que essa pessoa está fazendo coisas muito simplórias. A grande verdade, Lu, é que a grande maioria dos problemas, eles são não computáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma máquina não consegue fazer e ela nunca vai conseguir fazer. Porque não é questão da capacidade da máquina. É a questão de não serem computáveis. Você não consegue reproduzir um cérebro humano num computador. Ah, Rafa, mas existem pessoas que dizem que isso é possível. Tá, existem pessoas também que dizem que não é. Um dos maiores especialistas disso, ele é brasileiro. Ele é o cara que criou aquilo que gerou a Neuralink, que é o chip do Elon Musk. Uhum. É o Miguel Nicoleles. E ele é médico, pós-doutor. E ele diz, cara, isso não é possível. A inteligência artificial, ela não vai conseguir sobrepujar o cérebro humano. Por quê? Porque são coisas diferentes. Um cérebro humano nunca vai conseguir fazer uma tabuada igual faz um computador. Sim. Agora, um computador, ele nunca vai construir uma obra de arte como faz um ser humano. E é bem interessante você trazer esse ponto, porque tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica ali, para as empresas, é interessante olhar essa questão de atividades simplórias que serão substituídas. Então, a importância do ser humano se desenvolver com habilidades um pouco mais sofisticadas, porque não vai acontecer essa substituição, a não ser que seja em atividades simplórias. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a pessoa ali, física, como ela se atualiza para que ela não fuja, mas para que ela consiga acompanhar essa evolução da inteligência artificial. Acho que por essa linha, e depois a gente fala também da pessoa jurídica, que você trouxe, que tem que ser usado como uma ferramenta. Então, que ferramentas que a inteligência artificial pode substituir nas empresas? Vamos por etapas aí, começando pelo ser humano ali, pela pessoa física. Lu, eu quero dizer uma coisa muito importante para você que está me ouvindo em casa, que é o seguinte, anota isso, você será substituído sim, mas calma. Calma você aí de casa e calma você, Lu. Eu quero dizer, você será substituído por alguém que usa IA melhor do que você e não pela IA. Eu acho que é esse ponto que as pessoas não estão entendendo. Existe uma revolução que ela está acontecendo, tá? Eu acredito que ela não é do tamanho que as pessoas acham, depois a gente pode falar disso, mas basicamente existem muito mais ferramentas do que existiam antes e as pessoas precisam aprender essas ferramentas para se desenvolverem profissionalmente. Hoje, se você for contratar um profissional, você vai perguntar para ele, você sabe usar a internet? Antigamente, há 20 anos atrás, você precisava perguntar isso, ou você sabe digitar um texto? Não, isso virou ferramenta comum, cada vez mais comum. Por quê? Porque há alguns anos atrás, a gente não precisa entregar a idade aqui, existia curso de computação, curso de datilografia. Hoje em dia a coisa faz tão parte do dia a dia que as crianças aprendem. Você cresce aprendendo, assim como você aprende a ler, aprende a escrever, você aprende a usar a internet. E tem muita gente que ainda está se perguntando, pô, mas será que eu devo? Cara, já devia ter começado. Eu acho que esse é o ponto. E de que forma que eu posso usar? A minha dica não é um fast food que você encaixa uma dica e entrega para todo mundo. Todo mundo pode usar desse jeito. Eu sempre digo, quais são as tarefas que você faz no seu dia a dia? Enumera. Isso. Em qual delas você acha que a IA pode te ajudar? Essa e essa. Talvez você não saiba isso. Ah, eu acho que há 2, há 3, mas eu não tenho certeza. Aí o que você pode fazer? Você pode levar isso para uma IA. Fala, eu tenho essa tarefa e eu gostaria de saber como a IA pode me ajudar com essas tarefas.
E aí você faz essa inteligência artificial que era genérica, ela já está olhando para os seus problemas. E mesmo que você não seja um especialista, você fala, pô, como que eu posso começar? Ó, começa pelo item 1 por causa disso, disso e disso. E aí você vai sendo direcionado para isso. E isso vale para a pessoa física e também vale para a pessoa jurídica. Porque o que acontece? Existe uma disrupção que houve aí nos últimos 15 anos, mais ou menos. Eu falei que a gente entrou na Big Data, né? Lá para 2010, mais ou menos, que você começou a ter um excesso de dados e as pessoas não saberem o que fazer com eles. Muitas informações ao mesmo tempo, Muitas informações ao mesmo tempo. Todas as empresas hoje, elas têm um monte de relatórios de um monte de ferramentas que chegam o tempo todo. Eles estão se afogando em dados, tá? Então a grande questão não é que ferramenta que eu vou usar, mas que problema que eu vou resolver. Qual o problema que eu vou resolver? Esse problema. Aí você leva para a IA e você pode pedir para a própria IA te direcionar. Então, se você trabalha com um estúdio de televisão, você pode usar para editar seus áudios, para editar seus vídeos, para gerar vinheta, para revisar os seus roteiros. Se você trabalha numa loja de produtos de limpeza, vai ser completamente diferente. Rafa, muito obrigada por esse papo, desse tema, inteligência artificial, que está tão em alta no Brasil e no mundo. Nós aqui do Enfoque agradecemos muito a sua presença. Perfeito, eu também agradeço, foi muito especial. Conta comigo, porque esse tema é muito importante para que a gente consiga evoluir com as máquinas e como pessoas. E você que está em casa, meu muito obrigado também. E o Enfoque de hoje fica por aqui. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Que lugar é esse aqui? Será que eu morri? Bem-vindo a Bateu Bet. Bateu Bet? Salve, mestre grafite. Que coisa é essa? Eu apostei que você ia chegar. Ex-jogador, um comercial de aposta. Tá fácil essa, hein? É o Profeta. Profeta não. Consciência. Aqui a parada acontece. Pensa em alguém que eu trago. Bateu Bet! Não, peraí, você não vai me dizer que eu tô num comercial de aposta, grafite? Cauã, isso aqui na verdade é uma oportunidade. Que voz é essa? Calma, eu tava em casa postando meu café da manhã, minha rotina saudável. Banana, ovinho, granola, beijo aí, ó. Seja. Ó, tá com o celular na mão? Aproveita e faz um palpite no jogo de hoje. Não faço aposta, não. Fazia. Bateu Bet acredita em apostar com consciência. Eles até checam se você tá passando da conta. Bateu, ergou, bateu, ganhou, bateu, levou. Bateu Bet. Essa falando é minha, cara. Mal galã dessa cena sou eu. Bateu, ergou, bateu, ganhou, bateu, levou, bateu Bet! Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas como eu prometi, vou falar aqui sobre o que é o empreendedor nato, que eu trato aqui no meu livro Arte de Empreender, o que isso significa. Bom, empreendedores natos, como o próprio título sugere, são aqueles empreendedores que já nascem com o tino e com o perfil para empreender. Esses empreendedores começam a trabalhar muito jovens e adquirem habilidades de negociação para comprar, vender, prestar serviços, enfim, para gerar trabalho, renda e riqueza. É aquele pessoal que tem o empreendedorismo no sangue mesmo, sabe? Esse tipo de empreendedor é extremamente corajoso e visionário e sempre se compromete de corpo e alma para transformar seus sonhos de empreender em realidade. Geralmente começa do zero, tem como paradigmas, ou seja, modelos, os familiares, especialmente os seus pais, e criam grandes empresas. Você consegue identificar algum empreendedor nato no Brasil? Olha, nós estamos cheios deles, amigos. Podemos citar como empreendedores natos, por exemplo, Jorge Paulo Lema, um empreendedor atual, os antigos, como Camargo Correia, Silvio Santos, Roberto Marinho, Carlos Wizard, atual,
João Carlos Paz Mendonça, lá no nosso Nordeste, o antigo Antônio Hermílio de Moraes, Abílio Diniz, que felizmente faleceu, Jorge Gerdau, que também faleceu, Luiz Seabra, André Esteves, do Banco BTG, Abílio Diniz, nós já falamos, né? Guilherme Benchimol, entre outros. No ramo educacional, que é o meu ramo, que é a nossa seara, né? Eu cito muitos também, como Gabriel Mário Rodrigues, Antônio Carbonari Neto, Chain Zahi, meu grande amigo Chain Zahi, que saiu na capa da Forbes comigo. E modesta à parte, eu que vos falo, né? E aí, você se considera um empreendedor nato ou será um empreendedor planejado ou premeditado? Pode até ser os dois, viu? No próximo programa, analisaremos o que é ser um empreendedor serial, que eu também trato aqui no livro Arte de Empreender. Até lá, seja obstinado que dá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Bateu bet, bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou, bateu bet.